Antes de iniciarmos propriamente o tema, que tem a ver com o emprego, eu queria dizer-vos que o Fundo Perpétuo tem novidades muito boas. Não tem a ver diretamente com o emprego, mas tem, porque ao fim e ao cabo o Fundo Perpétuo é para financiar e para apoiar aqueles que procuram um emprego melhor. Mas a maior parte de vocês provavelmente já ouviu estas alterações, porque os especialistas foi-lhes transmitido isso. Neste momento o Fundo Perpétuo, para além de apoiar o que já apoiava, que são as propinas das universidades, os livros, as matrículas e as despesas inerentes a exames ou coisa do género, pode também passar a apoiar transporte, equipamento inerente ao curso, computadores e, inclusivamente, esta parte eu acho que é muito importante para o nosso país, é o local onde a pessoa vai viver, como é que se chama? Accommodation, só me lembro da palavra em inglês. Habitação. Alojamento. Muito obrigado, exatamente. O meu cérebro já está um bocadinho baralhado. E, portanto, isto é importante porque nós sabemos que no nosso país, apesar de muitas vezes alunos terem dinheiro para a propina, principalmente quando são faculdades públicas, a propina não é assim tão alta, mesmo assim também podemos apoiar a propina, mas muitas vezes o aluno tem que se deslocar e tem que pagar muito pelo alojamento. E então o Fundo Perpétuo pode pagar o alojamento. E pode ser só o alojamento, ou seja, o aluno diz, eu pago a propina, mas o Fundo Perpétuo paga o alojamento. E isso é de extrema importância. E é bom que vocês distribuam isto, também saber, isto já é mais antigo, já tem mais de um ano, saber que o Fundo Perpétuo apoia licenciaturas, portanto 36 meses e 48 meses no caso das licenciaturas com muita saída de emprego, como médico, enfermeiro, veterinário, farmacêutico, são licenciaturas que médico-dentista, exigem mais de 36 meses, são 48 meses, o médico até são 6 anos, portanto é mais. Tudo isso pode ser apoiado pelo Fundo Perpétuo. Portanto, acho que ficam com esta indicação. Alguma dúvida, falem com o vosso especialista de bem-estar e autossuficiência da vossa unidade. Se a vossa unidade não tiver, olha, já tem o bispo, é uma forma de pressionar, mas se não tiver, falem com o especialista da estaca, porque todas as estacas têm um especialista de bem-estar e autossuficiência. Bom, começando aqui relativamente ao nosso tema, eu tenho aqui uma apresentação, como é óbvio, para ter assim a coisa, tornar assim isto mais simpático. Vou partilhar convosco a apresentação. Deixem-me só carregar aqui nos botões que são necessários para tal. Há aqui uma forma de fazer o share disto. Muito bem. Digam-me só com o vosso dedo se estão a ver a apresentação. Sim, estão? sim. Ok, ótimo. Bom, hoje nós vamos falar então de sucesso no emprego e na carreira. Convém nós termos a noção de que este sucesso não significa um sucesso apenas financeiro. Não estamos a falar de ganhar um bom ordenado. Também é, mas o mais importante, a maior parte das vezes, nem é o bom ordenado. É sentirmos realizados, satisfeitos com o nosso trabalho. Satisfação com o que eu faço e, principalmente, gosto de ir trabalhar lá. Isto parece uma utopia. Nós pusemos aqui estas pessoas todas sorridentes. Parece uma utopia, mas não é. Nós, se lutarmos por isso e se fizermos as coisas certas, de acordo com o que Cristo ensinou, ou seja, aplicar um pouco as lições e os princípios cristãos no nosso trabalho, nós provavelmente conseguiremos, aliás, com forte probabilidade, nós conseguiremos ter um emprego onde nos sentimos bem, ou seja, sucesso no emprego e na carreira. O emprego é mais na vertente de arranjar emprego e mantê-lo. A carreira é um conjunto de empregos que eu vou tendo ao longo da minha vida profissional, pode ser só no mesmo emprego, mas é a evolução que eu vou tendo dentro da minha vida profissional, em que eu começo numa determinada posição e vou evoluindo de acordo com a minha vontade e com o meu plano, por forma a me sentir cada vez mais satisfeito, adaptando-me às mudanças do mercado e às mudanças da minha própria visão das coisas. E, portanto, acho que é algo que nós devemos lutar por ter este sucesso, porque, reparem, nós passamos muito tempo nos locais de trabalho. Só o trabalho, só em si, as horas de trabalho normais são 8 horas. Se juntarmos mais uma hora da hora de almoço, são 9 horas. Mais os transportes e mais uma outra hora extraordinária, porque vamos fazer mais, nós passamos só para trabalhar 10, 11, 12 horas com os transportes pelo meio. E, portanto, é muito tempo no local de trabalho e que nós
gastamos muita da nossa energia que deve ser gasta de uma forma que nós nos sintamos bem. Só por definição, por si só, os locais de trabalho já são locais de stress, são normalmente competitivos. Só o facto de nós pensarmos que as nossas finanças e o nosso bem-estar económico depende daquele trabalho, só isso já nos cria algum stress, não é? Porque do tipo, eu tenho que manter-me aqui porque eu preciso disto para sobreviver. Mas este não deve ser o nosso foco, do tipo, eu trabalho para sobreviver. Não, nós devemos trabalhar para nos sentirmos bem e, obviamente, ser compensados por isso. Não é fácil, mas eu acho que se consegue se nós fizermos as coisas da melhor forma. E como eu estava a dizer, as próprias empresas vivem momentos de stress, os mercados mudam, as alterações são constantes, aliás, nada mais constante é do que a própria mudança. E, portanto, como as empresas vivem estes momentos muito difíceis, isto reflete-se depois nos ambientes que os trabalhadores têm. Aliás, dentro da própria empresa, até há áreas que são muitas vezes antagónicas, com objetivos diferentes, não diria objetivos, mas muitas vezes com visões diferentes. É a clássica entre a visão da área financeira e a visão da área comercial, por exemplo. A auditoria é sempre vista como uma área que é os polícias e, portanto, cria alguma certa animosidade, muitas vezes entre os colegas fora dessa área. O Helder Martins está a saber porque ele era controller, eu também pertenci, trabalhei na área de controle de risco e, portanto, tudo o que era controle criava já de si, entre departamentos, uma certa fricção e, portanto, há que saber gerir isso. Isso é inevitável, nós trabalhamos com isso, não há maneira de evitar. Então, se não há maneira de evitar, como é que eu faço para poder trabalhar lá? Ou, se eu não gosto de trabalhar lá, mudar, mas mudar por algo que eu quero, estar dentro dos meus objetivos, e como é que eu defino isso e como é que eu faço? Todos nós, quando falamos de trabalho, lembramos sempre de mercado de emprego. E agora eu queria focar um pouco mais na parte de arranjar emprego e manter o emprego, ou melhorar o emprego, perdão. Se nós falamos de mercado de trabalho, se há um mercado é porque há um comprador e há um vendedor e há um produto. No caso do mercado de trabalho, o comprador é a empresa que me admite, será o que nós chamamos o empregador, e o produto sou eu próprio e eu também sou aquele que vendo. Portanto, eu vendo-me a mim próprio, sou o próprio produto. Isto pode parecer assim uma concepção fria, e as pessoas não são apenas produtos, mas olhemos desta forma para o mercado de trabalho para entendermos um conceito básico que se chama marketing pessoal. Nas empresas, o marketing é uma área que faz tudo para que a empresa venda os seus produtos. Faz tudo, desde colocar o produto nos locais certos, dar a conhecer esse produto, fazer com que esse produto seja visto como o melhor, do tipo, de todos os produtos que existem, este é o melhor. E é isso que nós queremos. Quando estamos no mercado de trabalho, nós na realidade competimos uns com os outros. Neste momento, aqui neste sítio, aqui nesta apresentação, de todas as pessoas que estão aqui, nós somos competidores uns dos outros. Porque todos nós queremos emprego, não é? E todos nós queremos que reparem em nós. Mas para que isso aconteça, o que é que eu devo fazer, não é? Para que o empregador ou os empregadores que podem ter empregos que são interessantes para mim, saibam que eu existo e me conhecem e querem-me trabalhar lá. Essa é a parte mais importante. Portanto, há aqui uma noção de marketing pessoal. E para isso eu vou pegar aqui num exemplo que normalmente as empresas de grande distribuição, ou seja, de grande produção de produto, de grande produção, obviamente, de produtos, passam pelo pleonasmo, fazem a nível de mercado de trabalho. Quem já viu as minhas apresentações conhece este exemplo, e o Helder Martins e o Cícero Martins já viram isto várias vezes, mas é sempre bom pegar nisto. Então, imaginem que nós vamos a um supermercado e vimos estes dois produtos, e o preço é o mesmo, que é para não haver aqui influências económicas. Eu acho que é comumente aceito que, tendencialmente, o produto mais vendido será o do lado esquerdo, o original Alpen. Passo a publicidade. Porquê? Porque mostra aquilo que o produto tem, é visualmente muito atrativo, tudo aquilo foi desenhado e foi pensado, mostra o produto que lá está dentro, mostra ali umas montanhas, a mostrar que realmente isto é tudo muito natural. Portanto, todos aceitamos que é o produto que se vende mais, em vez dos cereais muito bons que compre. Agora aqui outro exemplo interessante. Reparem aqui nestes cereais, que nós temos aqui vários exemplos de marcas. Por exemplo, ali o Kellogg's que diz Frozen. O que é que o Frozen terá a ver com cereais? Ou a Guerra das Estrelas? Eu, Frozen, nunca vi o filme, pelo menos não vi todo, portanto não conheço bem, mas a Guerra das Estrelas conheço bem. Eu sou super fã. E garanto-vos que na Guerra das Estrelas, em todos os filmes que são 9,
não há uma única vez que se fale de comida. Há lá um filme qualquer que se vê uma senhora a fazer comida, mas que se fale de comida não há. Portanto, muito menos de cereais. O que é que os cereais têm a ver com isto? E os irmãos sabem a resposta. É porque o que eles quiseram fazer quando desenvolveram estas marcas e quando desenvolveram estas embalagens foi chegar a um determinado tipo de pessoas. Neste caso da Kellogg's Frozen, que de Frozen e de Star Wars, é para crianças. Ali o do cão, choca-pico. Os cães nem comem cereais, nem gostam. Aliás, o chocolate faz mal aos cães. Ficam a saber. Os cães não podem comer chocolate, faz-lhes mal. Portanto, o que é que o cão tem a ver com o chocolate? Essa é apenas a mensagem. Para quê? Para captar quem? O mercado que esta embalagem, que este produto, que este diretor de marketing definiu como sendo o mercado-alvo, que neste caso eram as crianças. Se for ali do fitness, será então as senhoras que pretendem, os homens. Chama a atenção a mim ou ao mercado-alvo. Neste caso, falei das crianças. As crianças que não compram, mas influenciam os pais, obviamente que lhes chama a atenção, porque a linguagem que ali está é a linguagem que elas gostam. E podemos fazer o mesmo com os iogurtes. Temos ali o Yoco, se eu perguntarem qual é das crianças, o Yoco, qual é das linhas, os corpos light. O mesmo para as pastas dentíficas. E aqui é uma das coisas que eu queria salientar. Muitas vezes há irmãos que vêm ter comigo e dizem: António Paulo, eu ando à procura de emprego há tanto tempo e não consigo, mando currículos para todo o lado. E eu pergunto: então e estes currículos como é que são? São iguais? São iguais para todos. Ora bem, se são iguais para todos, é um pouco o que está aqui. Cereais são iguais para todos, é branco, mas ninguém compra porque ninguém se sente identificado. Nós temos que falar a linguagem das pessoas que nós queremos atingir. E há muitos irmãos a quem eu digo isto, eles dizem: António Paulo, mas eu preciso de um emprego, neste momento qualquer um serve. Certo, e eu compreendo isso. Mas então eu tenho que dirigir a minha linguagem conforme para eu vou, aliás, conceber a minha linguagem conforme para quem eu me vou dirigir. Eu estou a candidatar-me, por exemplo, para o Pingo Doce, vamos pensar num trabalho mais simples. Para trabalhar na caixa do Pingo Doce, eu tenho que fazer um determinado currículo, ter uma determinada postura e uma determinada linguagem diferente se eu me tiver a candidatar para recepcionista de um hotel. Ou se eu tiver a candidatar para recepcionista até, por exemplo, num gabinete médico. São dois recepcionistas na mesma, mas a linguagem de um hotel é diferente da linguagem que se fala num gabinete médico. E, portanto, a forma como eu me vou apresentar, a forma como eu vou construir o meu marketing, terá que ser adaptado a estas duas áreas. E se eu me estou a candidatar também para ser administrativo numa empresa, a linguagem é outra. Eu sou o mesmo, mas eu devo ter tantas linguagens, tantas formas de me apresentar, quanto as áreas que eu quero atingir. E os irmãos dizem: o que é isso das formas de me apresentar? Eu só peço aos irmãos que estão com som que possam tirar o som. Há 3 áreas da procura de emprego que são importantes. Normalmente as pessoas só dão valor a uma, que é o currículo. O currículo se fala de emprego, é currículo. Mas há 3 muito importantes. Primeiro, uma rede de contactos que tenha que ser eficaz. Se eu não sei, aliás, se os empregadores não sabem onde é que eu estou, como é que eles me podem contactar? Se eles não sabem onde é que eu estou, se não me conhecem, portanto, se eu não me dou a conhecer, como é que me podem contactar? Posso até ter um currículo excelente, mas para quem é que eu envio? Envio assim, como costuma dizer-se, a papo seco para qualquer sítio, se calhar não resulta. Por isso é que muitas vezes os currículos que enviamos não resultam. Eu tenho que saber a quem vou enviar, eu tenho que criar o contacto do outro lado para saber para quem é que eu vou enviar. Depois, obviamente, o currículo. O currículo tem que ser assertivo e apelativo, obviamente. Mas esta é a parte que toda a gente conhece. O currículo é sempre tipo o mais... procura de emprego. Eu pedi ao irmão Jorge, já pus em mute. E depois, para além do currículo, a entrevista de emprego bem preparada. Esses são os 3 pilares. Eu posso ter um currículo muito bom, eu tenho uma rede de contactos muito boa, mas eu não me preparei bem para uma entrevista e, portanto, como costuma dizer-se, espalhei-me ao comprido. E todo o esforço que eu fiz foi em vão. Portanto, convém ter a noção que o marketing pessoal passa por estas 3 áreas. E as 3 áreas têm que estar de acordo, têm que estar com a mesma linguagem, dependendo da área para a qual eu me vou candidatar. Só cada uma destas 3 áreas era um workshop. Nós podíamos estar aqui 1 hora ou mais só a falar de cada um deles. E ficam com essa noção. A Igreja tem workshops e apresentações preparadas sobre estas áreas, se acharem que é necessário.
e se acharem que é útil, falem com o vosso especialista de bem-estar e autossuficiência da vossa unidade ou estaca, que nós podemos, como costumamos dizer, fazer um fato à medida para a vossa unidade, desenvolvendo uma destas áreas. Mas convém ter a noção de que são estas as 3 áreas e que todas elas têm que ter uma linguagem do qual, do outro lado, deem ouvido, possam sentir que este é uma boa aquisição. Agora, também mostramos aqui o seguinte. Esta normalmente é a forma como as pessoas procuram emprego. E quando está aqui anúncios, 65%, nos anúncios está incluído enviarem currículos sem ser anunciado. Portanto, enviarem para a empresa A, para a empresa B, e muita gente faz isto. Esta é a forma como as pessoas procuram emprego. Agora reparem a forma como realmente se consegue emprego. 75% dos empregos não são anunciados. São através de rede de contactos. E, portanto, ou seja, são os contactos que nós temos uns com os outros que nos identificam esses empregos. Eu, para quem não sabe, eu trabalhei na banca durante 24 anos, quase 25. 17 dos quais num banco só. Nesse último banco onde eu estive, várias vezes eu fui responsável por vários departamentos e várias vezes eu demiti pessoas. Eu lembro-me que só para aí 1 ou 2 vezes é que eu pus anúncio para demitir gente. Do resto, eu utilizava também uma rede de contactos. Nesse caso eu estava do lado do empregador. E contactava os meus colegas de outros bancos ou alguns amigos. Conheces alguém? Temos aqui uma vaga, eu precisava de preencher. Porque era também interesse meu, é interesse do empregador, empregar o melhor empregado. Porque tira custos à empresa e tempo. Portanto, eu quero sempre o melhor. Assim como nós buscamos o melhor emprego, o empregador busca o melhor empregado. E, portanto, quando eu precisava de alguém, eu contactava os meus amigos para saber, e recebia várias propostas de pessoas, olha, tenho aqui este, vê lá. Quando a rede de contactos minha como empregado cruza com a rede de contactos do empregador, quer dizer que alguém me identificou e dá-me essa referência ao empregador para que possa eu arranjar emprego. E uma rede de contactos é isto. Estou eu contacto pessoas, dizer-lhe o que é que eu pretendo, enfim, estabelecer a rede de contactos. Estas pessoas, se eu fizer um bom trabalho em manter esta rede, estas pessoas é como se trabalhassem para mim. Claro que isto tem técnicas, há formas de gerir isto, e como eu disse, a Igreja tem um workshop preparado só para explicar como é que se faz esta técnica. Mas esta técnica é muito importante, porque é 75%, eu acho que até é mais, mas 75% pelo menos do mercado de trabalho é conseguido através da rede de contactos. É o amigo consegue o amigo. Nós em Portugal, no outro dia, dava a fazer uma apresentação destas e havia um irmão que dizia: hoje em dia só se consegue emprego com cunha. É verdade, a cunha é uma rede de contactos. Desde que seja uma cunha saudável, eu vou criar a cunha. Vou criar uma rede de contactos, ou seja, vou criar uma rede de cunhas. Chamemos o nome que quisermos. Mas desde que seja uma coisa saudável e que seja para o meu benefício e que o façamos de uma forma correta, eu digo correta é não ter que ludibriar alguém, então é assim, é com cunha, é verdade, é com contactos que se consegue fazer isso. Portanto, que desenvolvamos esta rede de contactos, que normalmente estes são os locais onde nós podemos encontrar contactos, os nossos ex-colegas, os nossos amigos. Irmãos, a Igreja é uma rede de contactos imensa. Nós na Igreja encontramos todas as profissões, eu acho que todas as profissões estão na Igreja. Em Portugal, pelo menos só ministro, mas ministro não é bem uma profissão. Mas, tirando isso, nós temos todas as profissões. E, portanto, se eu quero um determinado emprego numa determinada área, pretendo arranjar emprego nessa área, penso na minha ala, quem são os irmãos que estão nesta área, ou não estão, mas que poderão conhecer alguém que esteja, ou na minha estaca, e posso alargar o meu raciocínio a nível de áreas, ou a nível de unidades com quem eu posso falar para conseguir uma rede de contactos e contactar essas pessoas. Agora, quando contactamos essas pessoas, também temos que saber o que é que vamos dizer. Mas isso não é para fica para cenas dos próximos capítulos. Não é para esta apresentação, porque só isso, como eu disse, era uma apresentação por si só. Mas há técnicas para fazer isso da forma mais correta. Não se esqueçam, rede de contactos. Agora, falando um pouco mais agora da carreira. Eu já tenho emprego, estou no meu emprego, e eu quero não só progredir na minha carreira dentro da empresa, se eu gosto da empresa, ou então eu quero sair da empresa ou sair para uma outra área, mas quero progredir. A pergunta que eu devo fazer é: serei eu uma mais-valia para a empresa? Ou seja, o que é que eu devo fazer para que a empresa veja em mim alguém que é importante? Alguém que se diga: o António Paulo, se for embora, isto para a empresa é uma chatice. Convém nós criarmos as condições para que isso aconteça. Podem dizer: mas isso é difícil. Mas não é impossível. É difícil. Mas o que é difícil é aquilo que normalmente
tem maior recompensa. E, portanto, seria uma mais-valia para a empresa. Como é que eu posso criar essa mais-valia? Só para vos mostrar aqui, ter aqui uma noção, antes de passarmos ao slide. As empresas, principalmente as empresas que têm que dar lucro, que são a maioria delas, olham para nós, empregados, de uma forma muito financeira, porque o empregado tem custos. E por mais que nós queiramos ser pessoas, nós somos pessoas, mas há um custo inerente ao empregado. Mesmo as empresas que não têm a sua parte de lucro, que não são as empresas que não precisam de lucro, ou seja, são empresas sem fins lucrativos, como é o caso da Igreja, mesmo essas empresas têm que olhar para a sua parte financeira. A Igreja faz uma gestão criteriosa das suas finanças. Muito criteriosa. Aliás, isso é o que permite termos templos, missões, capelas, uma ajuda humanitária imensa em que ajudamos imenso as populações. Tudo isto que a Igreja faz uma gestão criteriosa das suas finanças, que inclui, obviamente, os salários que paga aos seus empregados. Portanto, quando olha para o empregado, não vê só a parte daquilo que o empregado pode fazer, mas principalmente e também aquilo que o empregado representa a nível de custo. E, portanto, convém nós percebermos esta visão do empregador, que é uma visão mais fria, mais financeira, mas convém nós percebermos para entendermos outra parte. Então, vamos aqui pegar num exemplo de um salário bruto de 1.000 euros. Portanto, é um empregado que ganha 1.000 euros. E neste caso eu peguei num caso normal, portanto, será dois titulares, portanto, casado, 2 titulares com 2 filhos, para sabermos mais ou menos, porque o IRS é diferente conforme variam estas vertentes. E, portanto, salário bruto de 1.000 euros, um subsídio de almoço de 6 euros por dia, o mês tem 22 dias em média, serão 132 euros, vai pagar de IRS 3,3%, o que dá 33 euros, e de segurança social 11 euros. Descontando tudo, recebe no final do mês 989 euros. Agora reparem, a empresa vai ter que pagar um pouco mais, porque para além do salário, não é? O salário que paga ao empregado, que inclui, obviamente, o subsídio de almoço, os 1.132, paga de segurança social, para além dos 11% meus, a segurança social ainda recebe mais 23,75 do salário, ou seja, são 238 euros. E depois há também um seguro de acidentes de trabalho, que é obrigatório, que não é 1% de obrigatório, mas a média é 1%. Pode ser 1,5%, pode ser 2%, pode ser 0,7%. A média são 1%, portanto eu considerei aqui 1%. Se forem só estas as benesses do empregado, no total a empresa, custa à empresa 1.370 euros. Eu recebo 989, mas para a empresa custa 1.370. E se a empresa tiver seguro de saúde e não oferecer telemóvel ou carro, então este valor obviamente que aumenta. E portanto o Estado fica com uma parte, fica com 381 euros, neste caso são 28%. E esta percentagem vai aumentando à medida que o salário sobe, porque, como sabem, o IRS é por escalões e, obviamente, que aumentando o salário passa para o escalão seguinte e aí vai aumentando, pode chegar aos 40%. Convém ter esta noção para que nós pensemos, quando eu trabalho numa empresa, eu tenho que, se formos assim de uma visão puramente economicista, que é muitas vezes a visão que a empresa tem, queiramos quer não, gostemos quer não gostemos, é a visão que a empresa tem. Eu, António, tenho que produzir mais do que custo. Ou seja, aquilo que a empresa ganha comigo deve ser superior a 1.370 euros. Isto é muito frio, mas é assim que as coisas muitas vezes funcionam. Às vezes não é uma questão apenas financeira, também é uma questão de ele realmente não nos produz 1.370, mas ele mantém-nos um bom ambiente, soluciona-nos problemas. E isso pode ajudar a que as coisas sejam mais benéficas para nós. E, portanto, se houver uma questão de reduzir custos e se a empresa tiver que despedir pessoal, normalmente o que é que acontece? Quais são as funções que normalmente são mais atacadas? Normalmente são as funções administrativas, porque exigem menos conhecimento, menos experiência, não necessitam de tanta experiência. São muito fáceis de contratar de novo, portanto eu despeço hoje, mas amanhã consigo arranjar outro com facilidade. O que não acontece com alguém que já tem experiência ou tem formação técnica naquela área. São as funções mais júnior e as funções com baixa qualificação. Muitas vezes os jovens vêm ter comigo e dizem: António Paulo, eu não vale a pena estudar porque eu consigo arranjar emprego. E é verdade, e consegue. E até consigo ganhar algum dinheiro já. Tudo verdade. Mas normalmente esse emprego não é um emprego seguro, nem provavelmente vai ganhar muito mais do que aquilo que já está a ganhar. Eu lembro-me que há uns anos atrás nós fizemos esta apresentação, não foi esta, mas uma idêntica, sobre emprego, custos,
o que é que o viver custa, não é? Quanto é que se paga de casa, de carro, essas coisas que os jovens às vezes não têm essa noção. Foi uma apresentação para jovens, e também surgiu esta questão, para que arranjar emprego e tal. E estava lá um bispo, não vale a pena saber quem era, mas estava um bispo de uma das unidades que estava com os jovens, e ele disse: meus jovens, não pensem assim, porque eu trabalho num determinado emprego, sou técnico, não tenho formação técnica, o que eu aprendi foi de experiência de anos, e não consigo subir na minha hierarquia, não consigo ganhar mais, porque quem tira a licenciatura nesta área entra logo a fazer o que eu faço e ultrapassa-me. Portanto, não façam isso. Estudem sempre, porque permite-vos ampliar os vossos conhecimentos e ter mais opções. E, portanto, nunca tenhamos essa noção de que não vale a pena estudar. Porque todas as pessoas que eu conheço que pensam hoje isto, mais tarde, como costuma dizer, se torcem a orelha. Eu conheço muitos irmãos que hoje já têm 40, 30 e tal anos, 40, e estão a estudar. E dizem: António Paulo, se eu soubesse da minha idade, quando eu tinha 18, 20 e tal anos, eu tinha estudado. Agora é mais difícil. Claro que é. Portanto, esta noção de que eu arranjo emprego facilmente é verdade, mas se calhar vai ficar ali, e em caso de crise financeira será um dos primeiros a ser despedido. E convém nós mitigarmos este risco. Aliás, eu queria falar agora nisso. Como é que eu mitigo o risco de desemprego? Como é que eu faço para que, se houver uma crise económica que começa a despedir gente, se a minha empresa tiver problemas, para que a empresa não pense em mim como alguém que possa ser dispensado? Qual é a chave? Primeiro, a tal formação técnica e a experiência faz com que eu seja válido. Reparem, qualquer mesmo um diretor, pode fazer as funções administrativas, pode limpar janelas. O contrário é que já não é possível. Uma pessoa que só limpa janelas, só que sabe limpar janelas e que só sabe arrumar dossiês, obviamente não tem as qualificações para gerir, por exemplo, uma área financeira, ou uma área de marketing, ou o que quer que seja. Se calhar vai adquiri-las com o tempo, mas seria muito mais rápido se tivesse formação. Portanto, formação e experiência técnica. E depois, tão importante como isto, é a ética que nós devemos ter no comportamento e no caráter quando trabalhamos. E esta é a parte onde entra os ensinamentos diretos de Jesus Cristo. Porque na parte da formação técnica também, reparem, Jesus Cristo, para a época, era considerado um engenheiro. Ele era carpinteiro, mas os carpinteiros naquela altura não construíam só camas e mesas. Os carpinteiros construíam também as casas. Construíam as casas que depois punham madeira para depois serem cobertas com barro ou com tijolo. Portanto, a carpintaria daquela altura corresponde a uma engenharia de hoje. Portanto, Jesus Cristo não era um carpinteiro. Era carpinteiro, mas era correspondente a um engenheiro. Era um homem que tinha sabedoria das coisas do mundo, de uma profissão. E é isso que ele nos ensina. Tenham profissões. Os nossos 12 apóstolos, todos eles são pessoas muito bem preparadas a nível das suas profissões. Um deles foi professor de Harvard, é o presidente Eyring. O nosso presidente da igreja foi um dos conhecidos, renomados cardiologistas. E todos eles, o presidente Hunter, o primeiro conselheiro, ele foi juiz do Supremo Tribunal. Portanto, são pessoas com alta formação. E é isso que ele nos diz. Na parte da formação ética e de comportamento e caráter, talvez seja aqui onde nós aplicamos melhor os ensinamentos de Jesus Cristo no nosso local de trabalho. E é isso que eu gostava de vos mostrar. Primeiro, qualifiquemo-nos continuamente. Nós devemos investir na nossa formação, as coisas estão sempre a mudar e, portanto, convém termos workshops, cursos, certificações. Já temos o nosso emprego, vou ficar sossegadinho? Não. Eu vou evoluir e vou manter-me atualizado em relação àquilo que vai acontecendo no mercado, para onde é que a empresa vai, o que é que está a acontecer, para que eu possa ter a mais-valia de mudar se for necessário, ou não só mudar dentro da empresa, mas mudar para fora da empresa, caso seja necessário. Mas para isso eu tenho que manter-me atualizado. Depois, mostrar flexibilidade. Eu estou disposto a aceitar novos desafios. Vêm novos desafios, eu estou aqui para os aceitar. Não tem problema nenhum. Quando alguém mostra alguma relutância, a empresa pensa sempre, o António, quando é para mudar, quando é para flexibilizar, ele dificilmente se flexibiliza. E isso não é bom. Portanto, tenhamos sempre a noção de que vamos ser flexíveis. Vou fazer o possível para, se houverem novas oportunidades, eu vou para lá, novas responsabilidades. Eu lembro-me que eu tive, quando eu trabalhava lá no banco, e uma equipa, e lembro-me que uma vez estava a trabalhar e estava lá no meu gabinete e ouvi, vamos chamar outro nome, vamos chamar Marta. A Marta estava lá na sala ao lado e ouvi ela dizer assim, isso é para o chefe, que era para mim, isso é para o chefe, estava ao telefone, é para o chefe, ele depois resolve, eu falo com ele porque eu sou uma mera funcionária, portanto
fale com ele que ele depois resolve. Obviamente, eu não lhe disse nada na altura, não gostei, mas passados uns meses houve a avaliação e ela disse-me, eu já estou na empresa há tanto tempo, eu acho que mereço uma promoção, passar para uma promoção. Eu disse, mas Marta, o que aconteceu foi que há uns dias atrás você não mostrou muita flexibilidade em ser chefe, porque disse para quem, já não me lembro quem foi, que você não podia fazer isso porque não tinha nada a ver consigo, era comigo. Alguém que queira mudar para uma outra área ou quer ser chefe tem que se comportar hoje como se já estivesse nessa área. E, portanto, a Marta, nesse caso, não mostrava muita flexibilidade. Era aquilo e mais nada. Se nós queremos mudar, nós temos que nos comportar hoje como se já estivéssemos nesse sítio. Ser flexíveis. Queremos mudar, queremos ter o cargo de chefia, nós devemos comportar-nos como um chefe se comporta, com a visão que ele tem. E é assim que nós conseguimos a maior flexibilidade. E depois estabelecer também um plano de carreira que esteja de acordo com a carreira da empresa, ou dentro da empresa. Isto é o que diz aqui. Aberta à mudança e aceitar novos desafios. Muitas vezes a empresa muda porque é necessário um novo sistema informático, ou é necessário mudar de instalações, porque as instalações onde estavam o mercado imobiliário tornou aquilo quase inválido, ou muda de chefia. E ninguém gosta de trabalhar com o empregado que diz, outra vez, o novo sistema informático, chatice, agora vou ter que aprender isto, agora vou ter que levar para outro sítio, agora... Tudo o que seja aversão à mudança não é bom para nós como empregados. Nós não podemos funcionar dessa maneira. Convém pensar, ok, a mudança vai ser uma chatice, vamos embora, vamos em frente. Eu digo-vos, quando eu estava no banco, quando havia novos projetos, normalmente entregavam-nos a mim. Porque se calhar viam em mim alguém, eu não estou aqui a evidenciar, mas só para vos dar um exemplo, que funciona, para dar um exemplo que funciona. Se calhar viam em mim alguém que estava, vamos mudar, é uma chatice, mas vamos embora. É verdade, eu sempre gosto de coisas novas. Sempre foi assim. Dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, mas é isso que me mantém. E também dá à empresa a impressão de que, este homem, se for necessário, ele muda e faz outra coisa diferente. E isto é importante. Agora, há aqui outra coisa importante que nós vamos ver um vídeo sobre isto. Desenvolver sempre a intenção de colaborar com a empresa e fazer um trabalho com brio e profissionalismo. Vou-vos mostrar um vídeo para perceber o que é que está aqui inerente. Eu penso que vão conseguir ver. Eu gostaria de compartilhar uma parábola moderna que eu vou chamar de a parábola das laranjas. Conseguem ouvir dentro do ar? Conseguem ouvir? Sim? Ok. Obrigado. Vamos continuar. Enquanto a ouvem, ponderem o que essa história ensina a você sobre o poder da real intenção. Havia um jovem que tinha ambições de trabalhar para uma empresa porque ela pagava muito bem e tinha muito prestígio. Preparou o currículo e fez várias entrevistas. Acabou conseguindo um cargo de iniciante. Então ele voltou sua ambição para a sua próxima meta, uma promoção, um cargo de supervisor, que permitiria que ele tivesse mais prestígio e um salário melhor. Por isso cumpriu as tarefas que recebeu. Chegou mais cedo algumas manhãs e ficou até mais tarde para que o chefe o visse dedicando longas horas. Após alguns 5 anos, surgiu uma vaga de supervisor. No entanto, para grande desapontamento do jovem, outro funcionário, que tinha entrado na empresa há apenas 6 meses, recebeu a promoção. O jovem ficou muito zangado e foi até seu chefe para lhe pedir explicações. O sábio chefe disse: "Antes que eu possa responder às suas perguntas, podia me fazer um favor?" "Sim, claro", respondeu o funcionário. "Você iria até o mercado e compraria algumas laranjas? Minha mulher precisa delas." O jovem concordou e foi até o mercado. Quando voltou, o chefe perguntou: "Que tipo de laranjas você comprou?" "Não sei", respondeu o jovem. "Você me disse apenas para comprar laranjas e essas frutas são laranjas. Aqui estão." "Quanto custaram?" perguntou o chefe. "Bem, não tenho certeza", foi a resposta. "Você me deu $30, aqui está o seu recibo e aqui está o troco." "Obrigado", disse o chefe. "Por favor, sente-se e preste muita atenção." Então o chefe chamou o empregado que recebeu a promoção e pediu que realizasse a mesma tarefa.
O jovem concordou prontamente e foi até o mercado. Quando voltou, o chefe perguntou: que tipo de laranjas você comprou? Bem, ele respondeu, o mercado tinha muitas variedades. Laranja Bahia, Valência, laranja lima, laranja pera, tangerinas e muitas outras. E eu não sabia qual comprar. Mas lembrei que o senhor dissera que sua esposa precisava de laranjas, então telefonei para ela. Ela me disse que daria uma festa e faria suco de laranja. Então eu perguntei ao quitandeiro qual daquelas laranjas produziria o melhor suco. Ele me disse que a laranja Valência era muito doce e suculenta, e foi essa que eu comprei. Eu existi em sua casa em meu caminho de volta para o escritório e sua esposa ficou muito agradecida. Quanto elas custaram? Perguntou o chefe. Bom, esse foi outro problema. Eu não sabia quantas comprar. Então, de novo, eu telefonei para sua esposa e perguntei quantos convidados ela esperava. Ela disse que esperava 20. Então perguntei ao quitandeiro quantas laranjas seriam necessárias para fazer suco para 20 pessoas, e eram muitas. Então perguntei se ele poderia me dar um desconto se eu comprasse em grande quantidade, e ele me deu. Aquelas laranjas normalmente custam 75 centavos por unidade, mas eu paguei apenas 50. Aqui está o seu troco e o recibo. O chefe sorriu e disse, muito obrigado, pode ir. Ele olhou para o jovem que estivera observando. O jovem se levantou, deixou cair os ombros e disse, entendi o que o senhor quer dizer, e saiu abatido do escritório. Qual era a diferença entre os dois jovens? Ambos precisavam comprar laranjas e os dois o fizeram. Podem dizer que um deles andou a segunda milha, ou foi mais eficaz, ou que prestou mais atenção aos detalhes. Mas a diferença mais importante tem a ver com a real intenção, mais do que simples cumprimento de uma tarefa. O primeiro jovem estava motivado pelo dinheiro, pelo cargo e pelo prestígio. O segundo rapaz foi motivado pelo desejo intenso de agradar o empregador, pelo compromisso de ser o melhor funcionário que pudesse ser. E o resultado foi óbvio. Então, irmãos, eu acho que isto ilustra bem qual é o princípio que está aqui por trás. É importante termos a real intenção de ajudar a empresa. Muitas vezes nós vemos a empresa como uma chatice e muitas vezes a própria empresa não respeita os empregados e tem... Enfim, não vamos por esse caminho, mas nós sabemos que não é fácil muitas vezes encarar a empresa como algo que eu quero ajudar. Mas essa é a visão que nós devemos ter se queremos realmente ter sucesso nessa empresa. É a intenção com que a fazemos. Nós somos apenas mandados e fazemos exatamente aquilo que nos pediram, tal e qual como o primeiro, que foi para comprar laranjas, ele comprou laranjas e voltou. O outro tinha a intenção, não era só de comprar laranjas, era de mostrar o melhor trabalho que era o melhor para a empresa. Não era apenas aquilo que a empresa lhe pediu. E isto faz toda a diferença depois do nosso comportamento posterior. Dizem, mas isso é muito difícil. Principalmente quando nós achamos que a empresa, ou quando vemos que a empresa não nos respeita ou tem alguma desconsideração. Não é bem a empresa. Muitas vezes, porque a empresa em si é um conjunto de pessoas. São as pessoas que lá estão dentro que fazem essa filosofia. Mas essa filosofia nós podemos alterá-la. E pelo menos alterá-la para nós próprios. Esta diferença, esta visão faz toda a diferença. É um pouco aquilo que Jesus Cristo dizia. Bem dizei o que os maus tratam e perseguem. Fazei bem a quem vos faz mal. Por mais que o nosso chefe não goste de nós e até nos faça mal e até nos prejudique, às vezes até nem é, às vezes são impressões nossas, depende da nossa perspectiva. Também dava-nos pano para mangas essa discussão. Mas mesmo que assim seja, mudemos esse nosso paradigma em relação a o que é que eu posso fazer. Eu sei que ele não gosta de mim, ou eu acho que ele não gosta de mim, ou ela, mas eu vou fazer de maneira que a minha visão para a empresa seja para que a empresa progrida, para que a empresa tenha bom sucesso. E o bom sucesso passa pelo sucesso do meu departamento. E portanto nós devemos ser, como dizia o Martin Luther King, nós devemos ser os Miguel Ângelos da nossa função.
Ou seja, sempre devemos ser o melhor que há naquela função. Mesmo que seja lavar, é uma função simples, é apenas lavar as alcatifas. Mas eu vou ser o melhor lavador de alcatifas. Aquele que é o mais pontual, que cumpre a sua palavra, que mantém a conduta correta. Que diz, eu estou e está, eu estou aqui para ajudar e ajuda. Diz que vai e está lá. Isto é ser cristão e é isto que nos protege nos nossos empregos. E tendo isto em consideração, tudo o resto se baseia nisto. E tudo o resto tem a ver com os slides que eu queria mostrar-vos, alguns princípios. Sermos proativos, tomar iniciativas de resolver os problemas, sugerir as melhorias. E se tivermos que criticar, critiquemos da forma positiva. Vamos ver aqui um vídeo, aliás, 2 vídeos. Eu vou ter que fazer aqui um share diferente, porque eles estão online. Onde é que eles estão? Para já. Estão aqui. Share. Ok. Glória, você está 3 horas atrasada. Eu sei, eu vinha justamente falar com você. Desculpa, meu filho ficou muito doente à noite. Não é problema meu. Por favor, me escute. Meu despertador não tocou, eu tive muitos problemas. Não é Sempre problema tento chegar meu. no horário. Estou passando por muitos... Desculpa. Glória, não Você é problema precisa me meu. ouvir. Desculpa interromper. O que é? Aquela máquina quebrou e está vazando fluido no chão todo. Qual máquina? Não sei, mas o Thomas não está aqui e ele é o único que geralmente... Não é problema meu. Eu comecei a usá-la e ela emperrou. Não é meu problema. Sim, tem Sei um que tem um manual. manual Eu em sei algum onde lugar. está, eu vi o manual. Eu acho... Ok, parem. Os 2. Anthony, Glória, vocês precisam resolver os problemas. Podem fazer isso? Claro. Obrigado. Parem. Qual é o chefe que gosta de ter empregados assim, não é? Que só trazem os problemas e, em vez de tentarem resolvê-los, trazem-lhe mais problemas. Que grande chatice. Vamos ver agora um outro vídeo com as mesmas personagens, mas com uma outra forma de ver as coisas. Pessoas que veem os problemas de maneira diferente. Deixem-me só mudar aqui o screen. Vamos ver a mesma situação, mas com personagens com uma abertura diferente. Anthony, preciso que você ligue para o Thomas e descubra quando ele vai voltar. Precisamos encomendar fluido. Então, eu sabia que íamos precisar de fluido e já resolvi o problema. Quê? Sim. Você não esperou pelo Thomas? Não, por quê? Anthony, não quero que você quebre a máquina de novo. Já sei tudo sobre a máquina agora. Achei e levei o manual para casa para ler e, quando voltei, consertei a máquina. Caso o Thomas não esteja aqui da próxima vez. Que bom. E isso não é tudo. Fiz um cronograma para prevenir futuros problemas. Obrigado, Anthony. Agradeço muito pelo modo como lidou com as coisas hoje. De nada. Esse problema é meu também. Nossa, o Anthony assumiu a responsabilidade. Hoje ele realmente foi merecedor de seu salário. Oi, Glória. Como você chegou aqui? A Angela ligou e disse que não ia trabalhar por causa da greve de ônibus. Achei que você e o Benjamin também não fossem chegar. Bem, eu fiquei sabendo da greve e há uns 2 dias me programei, conversei com o Benjamin e perguntei se ele poderia me dar uma carona caso a greve acontecesse. Nossa, é muito bom se prevenir. Sim, também pensei em como os postos de gasolina ficariam lotados, com muitas filas. Então perguntei se ele se importaria de encher o tanque para que não tivéssemos problemas para chegar aqui na hora. Que bom, Glória. Obrigado. Nossos clientes realmente precisam de vocês 3 aqui hoje. Sim, claro, esse problema é meu também. E eu ia demiti-la. Ela valeu por 3 funcionários hoje. Bom, eu acho perdão. Eu acho que isto fala por si próprio, não é? O facto das pessoas, deixem-me só pôr outra vez a apresentação, estas 3 situações, que era a palavra das laranjas, deixem-me pôr aqui vocês, porque eu não estou a ver-vos. Eu acho que isto fala por si próprio. Eles foram proativos. É isto que as empresas querem. É gente que não traga problemas. Eu, quando tinha uma área, e ainda hoje tenho uma área para gerir, eu espero que quem trabalha comigo traga soluções, traga o problema, mas diga, olha, eu já pensei nesta solução, é a melhor forma.
Eu lembro que eu aprendi isto com o meu chefe da pior maneira, porque eu tive um chefe que considerava eu, no início, que era o pior chefe, que não queria saber de nós, enfim, aquilo foi muito difícil adaptar-me a ele. Mas ele ensinou-me, porque ele dizia, quando eu comecei a trabalhar com ele e ia lá ter com ele, eu dizia, está aqui um problema que eu não sei o quê, António, você sabe, e já tem alguma solução? Não, então peça a solução e depois fala comigo. Eu pensava, mas ele não é o chefe, mas ele não está ali para resolver os problemas. E realmente, ele estava lá para resolver os problemas. Eu aprendi isto da pior maneira, porque tive que sofrer para perceber. Mas na realidade ele ensinou-me que quando fores ter com o teu chefe com um problema, leva-lhe também já uma solução. A não ser que não tenhas solução nenhuma. Diz, olha, eu já pensei, mas não vejo solução nenhuma, sejamos francos. Mas leva-lhe uma solução. E ele pode dizer, essa solução não serve. Porquê? Porque ele tem mais conhecimento sobre a empresa, tem uma visão diferente, tem outras informações. Pode isso acontecer, mas ele veio uma solução. Fui proativo a arranjar soluções. Isso é de extrema importância. Qualquer chefe gosta de gente proativa para resolver problemas e não para trazer mais e agravar mais os problemas. Há greve. Portanto, eu não posso ir porque há greve, olha, quer lá saber. Então, se há greve, esta senhora podia ter desculpado nisso, mas não. Há greve, ela preparou-se para tal. Deu ao chefe, mostrou esta sua vertente. Depois, sejamos pacificadores, sejamos alguém que consegue dialogar. Eu lembro que nós tínhamos lá no banco vamos chamar um Joaquim. Ele, quando foi admitido, ele também era um bom técnico. E eu pensei, este Joaquim, a nível técnico, não é grande coisa. Mas eu sei que ele foi admitido e foi subindo na carreira. E porquê? Porque ele era um excelente pacificador. Quando as coisas corriam mal, ele tinha a capacidade de juntar as duas partes e dizer, ok, o que é que se passa? Porquê é que não vamos por aqui? Ele era proativo a ser pacificador. Isso é de extrema importância. Também não ser negativos. Qualquer pessoa que anda sempre a criticar, que chatice, já viste isto, aquele e aquele departamento está sempre a funcionar tudo mal, aquela malta que trabalha lá. É terrível isto. Ninguém gosta de trabalhar com gente negativa e que está sempre a criticar. Se nós tivermos que criticar coisas que estão mal, também não vamos dizer, está tudo bem bem em Sião prospera. Não é isso. Sião não prospera. E, portanto, há que identificar o que é que não prospera. Mas então vamos criticar as situações e não as pessoas. Não é aquele departamento que funciona todo mal. É um processo. A Isabel, é um exemplo. A Isabel, da área comercial, é sempre a mesma coisa. Entrega os relatórios sempre todos atrasados. Aquela Isabel... Porquê é que a Isabel entrega relatórios atrasados? O processo, se calhar o processo está bem, não criticamos a Isabel. Vamos ver o processo. Olha, amigos, se calhar não é a Isabel, se calhar é o processo que está inerente. Se calhar ela chega a horas tardes porque esteve a trabalhar, teve cá fora a tratar da cliente dela. Isto é um exemplo. Mas se tivermos que identificar coisas que não estão corretas, critiquemos situações e processos, não as pessoas, nos erros que nós vamos identificar. Depois, alinhados com a liderança. Não devemos contrariar o nosso chefe na frente dos outros. Aconteceu-me isto uma vez, eu estava numa reunião e estava lá um colaborador meu, nós tínhamos um projeto, tínhamos concordado todos, e ele foi comigo para a reunião e apresentámos o projeto às chefias, que estavam lá e tal, e quando chegou a chefia, então estamos todos de acordo, ele vira-se e diz, este projeto não está de acordo comigo. Está de acordo. Eu olhamos uns para os outros, eu disse, então, mas não, vamos chamar Francisco. Francisco, então, mas nós falamos, mas tu sabias que eu não... Eu disse, olha, a reunião terminou, não vale a pena continuar, pois pelos vistos não estamos de acordo. E obviamente recolhemos cada um aos seus gabinetes. O meu chefe chamou-me logo e disse, António Paulo, o que é que se passa com o Francisco? Não foi, António Paulo, o que é que se passa contigo? O que é que se passa com o Francisco? O Francisco é que ficou mal visto. Não fui eu, foi o Francisco. Porquê? Porque as pessoas perceberam que o Francisco é que, na frente dos outros todos, disse aquilo que não devia. Nós não devemos pôr em causa o nosso chefe. Nós estamos de acordo com ele, isto não estou a dizer para puxar graxa ao chefe. Eu, quando não estava de acordo com o meu chefe, eu dizia-lhe, mas não dizia na frente dos outros. Eu tive um caso desse em que tive que falar com a minha chefe e disse, olha, eu não estou de acordo. E ela não concordou comigo, tivemos que falar com o chefe superior. Mas isso foi porque ela sabia que eu ia falar com o chefe superior. Não fiz isto à revelia. Portanto, convém estarmos alinhados com ele. Quando nós estamos, dizemos, ou ele ou ela, dizemos, eu não estou bem, não gosto disto assim. Mas se é para ser assim, então eu tenho que estar alinhado, mesmo que eu não goste, como costuma dizer-se, não gosto, mas tem que ser porque a empresa alinha por essa maneira. E, portanto, não devemos desafiar e devemos respeitar sempre as nossas hierarquias. Depois, construir boas relações. Mesmo que não sejam colegas que estão no nosso departamento, noutros departamentos devemos criar sempre boas relações. Isto cria uma boa rede de contactos. Nós não sabemos qual é o futuro. Eu lembro-me quando uma vez abri também vaga para um departamento, veio alguém de fora que eu entrevistei, vamos chamar-lhe Tiago, e esse Tiago eu não admiti. Passado uns meses ele entrou para o banco por outro departamento e passado uns anos ele chegou a ser meu chefe. Se eu não tivesse tido um bom relacionamento com ele até aquela hora, provavelmente tinha problemas. Mas o que é certo é que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, sejamos bons com todos. Eu lembro-me de uma colega minha que era a Anabela, posso dizer o nome dela porque realmente estou a dizer bem dela,
E ela dava-se bem com todos, inclusivamente com o homem da... Ela era diretora. Com o homem que lhe abria a porta para o carro entrar. Ela dizia sempre, Sr. Fernando, ou Manel, porque eles mudavam. Era excelente com eles. Entretanto, o banco teve que remodelar, fechou portas e por aí fora, e ela teve mudado de banco, mas mudou com rapidez, porque as pessoas diziam, não, ela traga agora para aqui. Porque toda a gente a conhecia como uma excelente profissional e tinha bom relacionamento, principalmente com os outros colegas e pessoas que até eram, enfim, hierarquicamente de nível mais baixo, só hierarquicamente. E depois, o mais importante de tudo, e com isto eu termino, não passemos a maledicência. Isto cria falta de confiança. O mexerico, o boato, ele e aquele, o chefe, eu vi que ele, eu sei que ele ganha mais que eu sei que... É terrível. E faz com que os outros vejam em nós pessoas que não somos de confiança. Quando passamos a maledicência, ficamos com as mãos sujas. Isto é um cartaz da igreja. É um cartaz que tem a ver com a fofoca. No Brasil é a fofoca. Aqui é a maledicência. É a mesma coisa são palavras diferentes para a mesma coisa. Não façamos isto. A rádio carpeta, ou rádio alcatifa, que nós chamamos lá no banco, é uma coisa que nós não devemos sintonizar, que é ouvir disso e passar. Isso só cria desconfiança connosco. E estes eram basicamente os princípios que eu queria partilhar hoje convosco, nesta sessão, para que nós pudéssemos ter sucesso na carreira e no emprego, para que possamos ter progresso e possamos sentirmos bem nos nossos empregos, que tenhamos as noções cristãs, tal e qual como Jesus Cristo ensinou, que possamos fazer isso no nosso emprego. Faltam 7 minutos para nós terminarmos. Eu vou ver aqui as nossas questões. Aqui em Portugal isso é muito difícil, por mais que se faça, agora parece que pelo menos você conhece isso na prática. Isso o quê? Estamos a falar de quê já agora? O D, não sei quem é. Eu não sei o que é, mas o que quer que seja, muitas vezes se calhar pode-se ter uma visão diferente. Eu vou pôr aqui de novo o canal onde estão as apresentações temáticas, está no nosso canal de YouTube. Esta apresentação vai lá estar também. Exatamente. Algo terrível que infelizmente aqui a irmã Isabel Rosa diz, algo terrível que infelizmente algumas coisas acontecem em entrevistas de emprego é o candidato dizer mal do antigo chefe da antiga empresa em que trabalhou. É terrível, é verdade. Porque quem está a entrevistar pensa assim, este também vai dizer mal de mim. Este é um fofoqueiro. É terrível. Aliás, é aqui que nós preparamos uma boa entrevista. Uma das técnicas é jamais dizer mal de... Aliás, jamais dizer mal do que seja. Nunca dizer mal de ninguém. Podemos... Se nos pedem o que é que correu negativamente, há técnicas para descrever o que correu negativamente de uma forma positiva. Mas isso é como eu digo, é um outro workshop. E portanto que nós precisamos ter isso em mente. Vou pôr aqui também o e-mail do nosso departamento, caso queiram pôr alguma questão. PIF-eu. Se tiverem questões podem pôr aqui. Estava churchofjesuschrist.org. Este é o nosso e-mail geral. As questões que tenham, ponham-nas aqui para alguma resposta. E se tiverem alguma necessidade a nível de emprego para um workshop ou para que nós possamos trabalhar uma destas áreas na vossa unidade, falem com o vosso especialista de bem-estar e autossuficiência, que ele contacta connosco ou com o especialista da estaca para que possamos organizar isto na vossa unidade. E pronto, não sei se há mais alguma questão que queiram pôr. Se não houver, obrigado a todos, uma boa semana para todos. Adeus, boa semana.